A neve caía densa e silenciosa sobre Nova York naquela noite, transformando cada rua, cada esquina, em um cenário gelado e implacável. O vento uivava entre os arranha-céus, trazendo um frio tão intenso que atravessava o tecido grosso dos casacos e perfurava a pele, alcançando até os ossos. Michael Reynolds, um bilionário de apenas 32 anos, saiu do topo de uma torre de vidro na luxuosa Park Avenue. Ele carregava nos ombros o peso de mais uma exaustiva reunião. Conhecido como o CEO mais jovem e implacável de Wall Street, ele construiu um império com precisão matemática, sem espaço para sentimentos. Mas naquela noite, algo mudou. Ele ignorou o carro de luxo que o aguardava. Recusou o conforto, recusou a rotina. Preferiu caminhar, como se quisesse fugir de algo que nem ele mesmo entendia. Ao dobrar uma rua deserta próxima ao hotel, ouviu o som de seus próprios passos na neve, quando um brilho fraco vindo de um velho poste chamou sua atenção. Havia alguém. Uma pequena figura, encolhida em um banco gelado de metal. Ele parou. Era uma criança. O coração de Michael acelerou, o ar congelante se transformando em vapor em seus lábios. Ele se aproximou devagar. A menina parecia ter no máximo 4 anos. Encolhida sob um casaco rasgado, com um vestido fino por baixo. O cabelo emaranhado, a pele avermelhada e os lábios, perigosamente azulados pelo frio cruel. Ela estava dormindo. Ou tentando sobreviver. O instinto falou mais alto que qualquer lógica de negócios. Michael ajoelhou-se, sua voz saiu suave, carregada de um sentimento há muito esquecido. Você tem casa? Aqui fora está congelando. Vem comigo. Eu vou te levar para um lugar seguro. Um lugar quente. A pequena garota mexeu-se lentamente, seus olhos se abriram. Eram olhos claros. E, surpreendentemente, cheios de calma. Sem medo. Sem desconfiança. Minha mamãe foi buscar o jantar, disse ela, com a voz pequena, porém firme. Mas eu não tenho medo. Você está aqui agora. Você é um milagre, não é? Michael ficou paralisado. Aquela palavra, milagre, perfurou as camadas de gelo que ele construiu ao longo dos anos. Ela falava como se fosse óbvio. Como se o estivesse esperando. Sem entender o motivo, ele não conseguiu se afastar. A menina abriu sua pequena mochila e tirou de lá uma fotografia velha e amassada. Esta é minha mamãe, disse ela. Ela disse que voltava antes da neve cobrir meus sapatos. Você pode esperar comigo até lá? Michael olhou para os tênis pequenos e já podia ver a neve cobrindo suas bordas desgastadas. Algo se partiu dentro dele. Sem dizer nada, tirou o pesado casaco de lã e cuidadosamente envolveu os ombros frágeis da menina. Ela se aconchegou como se estivesse recebendo um abraço mais quente do mundo. Ele respirou fundo. Qual é o seu nome? Perguntou. A menininha sorriu de leve. Laura, respondeu baixinho, afundando-se mais no casaco que parecia agora um cobertor mágico. E ali, em meio à neve e ao silêncio, o bilionário sentiu um milagre acontecer dentro dele. Laura baixou o olhar para seus próprios pés. Às vezes eu e a mamãe dormimos aqui, disse baixinho. Não é tão ruim. A luz me ajuda a dormir. Michael olhou ao redor. Nenhum sinal da mãe. Nenhuma pessoa por perto. Apenas vento. E um silêncio branco e gelado. Seu instinto gritava para ligar para alguém, um abrigo, a polícia, qualquer um. Mas ele não fez isso. Em vez disso, ele ficou. Sentou-se ao lado dela, no frio cortante, mesmo quando seu próprio casaco já não protegia mais seus braços do vento cruel. Ele ficou. Apenas por estar ali. E estranhamente, Laura parecia relaxar, como se a simples presença daquele desconhecido tornasse o banco menos frio, menos vazio. Depois de um longo tempo em silêncio, Michael falou, a voz quase engolida pelo barulho do vento. Você acha mesmo que eu sou um milagre? Laura assentiu, devagar, com a sabedoria de quem já viu mais do que o devia para a sua idade. Mamãe diz que milagres são pessoas que aparecem quando ninguém mais aparece. Michael engoliu seco, fitando a neve que caía sem parar. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu algo rachar dentro de si, como se a muralha de gelo que o protegia estivesse finalmente cedendo. E assim, ele ficou. Apenas um homem e uma garotinha, esperando juntos no meio da neve, sem saber que, em questão de minutos, tudo mudaria para sempre. Ava puxava o cachecol contra o rosto, tentando bloquear o vento feroz que atravessava o beco ao lado da cozinha comunitária. A neve grudava nos cílios, os dedos estavam dormentes e a sacolinha de papel que ela carregava estava úmida pela neve e pelo frio. Dentro, 2 pequenos puffs de mingau quente. E um pão. O jantar daquela noite para ela.
E sua Laura? Seus passos eram rápidos, mas pesados, carregados de cansaço. Ela sabia que estava demorando mais que o normal. A fila na cozinha de sopas era interminável. E quando conseguiu entrar, os voluntários já estavam recolhendo tudo. Ainda assim, Ava sorriu, paciente e grata, porque era isso que a vida lhe ensinou. Não implorar. Não exigir. Apenas sobreviver. Ava, com apenas 28 anos, já carregava no olhar as marcas da luta. Um dia, sonhou alto, sonhou com sabores, receitas, aromas. Trabalhou como cozinheira num pequeno bistrô de bairro. Até a pandemia levar tudo embora: o emprego, a casa, a estabilidade. O que sobrou? O instinto de mãe. Um instinto que nunca falhava. Tudo o que ela fazia agora era por Laura. Ao dobrar a rua, avistou o velho ponto de ônibus. Um local que ela escolheu com cuidado. Havia uma câmera de segurança próxima, luzes de patrulha. Um abrigo não muito longe para emergências. Mas naquela noite, Ava travou no lugar. Tinha alguém lá. Um homem. Ele estava sentado ao lado da filha. Não a segurava, mas estava perto. Perigosamente perto. O casaco dele. Um casaco grosso, de lã cara. Estava envolto no corpinho da filha. Laura agora estava sentada, aquecida, pequenas mãos escondidas nas mangas, os olhos atentos. Ouvindo. Ele falava. Baixinho. Talvez uma história. Talvez uma canção. A voz dele era calma, quente. Quase uma canção de ninar. O coração de Ava disparou. A sacola caiu no chão. O mingau espalhando-se na neve. Ela correu, o desespero explodindo em sua garganta. Laura, gritou, a voz carregada de medo, de instinto. De puro pânico. Ava agarrou sua filha nos braços, apertando-a contra o peito, protegendo-a com cada fibra do seu ser. Instinto puro. O homem levantou-se rapidamente, mas não se aproximou. Suas mãos ergueram-se no ar, abertas, mostrando que não representava ameaça. Eu não vim machucar ela, disse, com a voz calma. Eu só fiquei com ela. Ela estava sozinha, tremendo de frio. Ava deu um passo para trás, seus olhos analisando cada detalhe do rosto dele. Barba feita, jovem, sério. Desconhecido. Ela não viu maldade. Mas também não confiava. Não podia confiar. Você não tem o direito de se aproximar da minha filha só porque ela parece com frio, disparou, apertando Laura com mais força. Eu não toquei nela, respondeu o homem, com gentileza. Só dei meu casaco. Sentei com ela. Ela me disse que você voltaria, e eu esperei. Laura se mexeu nos braços da mãe, os olhos sonolentos piscando devagar, um sorriso se formando. Mamãe. Ele é legal. Ele ficou comigo. Ele é quentinho. Como coco. Ava olhou para a filha. A pele da menina já não estava tão pálida. O corpo havia parado de tremer. Ava levantou a cabeça, ainda desconfiada. Quem é você? Perguntou. Michael, respondeu o homem, sem hesitar. Eu só estava passando. Só isso. Ele não tentou pegar o casaco de volta. Apenas ficou ali. No meio da neve, com a camisa social molhada, flocos se acumulando nos ombros, mãos ainda erguidas em sinal de paz. Ava o estudou. Os olhos dele eram firmes. Não vazios, não ameaçadores. Só. Cansados. Cansados como os dela. Ela permaneceu em silêncio. Ele respeitou. Se quiser, eu posso ir embora, ofereceu Michael. Mas deixe o casaco com ela, só por hoje à noite. Ava olhou para o casaco grosso envolvendo Laura. A menina parecia aconchegada. Como se aquele lugar frio, por um breve momento, tivesse virado um lar. Ela respirou fundo. Não, murmurou. Você pode ficar. Por enquanto. Mas nem pense em fazer nada. Michael assentiu respeitosamente. Eu entendo. Sentou-se novamente. Desta vez mantendo uma distância respeitosa. Ava hesitou. Mas logo se sentou ao lado dele, Laura protegida em seu colo. O silêncio voltou a dominar, apenas quebrado pelo som dos flocos batendo no chão. Depois de algum tempo, Ava murmurou. Às vezes a gente dorme aqui. É mais seguro do que outros lugares. Michael assentiu, com um olhar compreensivo. Ela me disse. Ava olhou de lado. Você só sentou com ela? Só isso. Ele segurou o olhar dela. Nenhuma criança deveria estar tão sozinha. Ainda mais nesse frio. Ava sustentou o olhar por mais alguns segundos. Depois desviou. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia totalmente sozinha naquele banco. Ela continuou abraçada a Laura, formando uma muralha entre a filha e o mundo. A voz suavizou. Mas a postura continuava tensa. Michael apenas esperou. Silencioso,
paciente. A neve continuava caindo, pintando tudo de branco. Depois de um longo silêncio, Ava murmurou: "Obrigada por ficar." Michael balançou a cabeça. "Não precisa agradecer. Eu só não queria que ela estivesse sozinha." Ela baixou o olhar, desconfiada. "Isso é bondade. Mas bondade sempre vem com preço." "Eu aprendi isso." "Nem sempre," respondeu Michael, calmo. Ava ficou em silêncio. Abraçou Laura com mais força, como se quisesse protegê-la não apenas do frio, mas do mundo. Michael hesitou, mas falou novamente: "Estou num hotel aqui perto. É quente. Limpo. Você e sua filha podem passar a noite lá. Só por hoje. Vocês vão estar mais seguras do que aqui." Os olhos de Ava se estreitaram. "E depois? Acordamos com uma dívida que não podemos pagar? Ou pior, devendo outra coisa." Michael não recuou. "Você não vai me dever nada." Ela soltou uma risada amarga, quase um sussurro. "Sempre dizem isso. Nada de graça." Michael apenas assentiu, respeitando a dor por trás daquelas palavras. "Você tem razão em desconfiar. E eu respeito isso," disse, levantando-se e limpando a neve da camisa. "Tem um motel simples a 4 quadras daqui. Ninguém vai incomodar vocês lá. Eu pago. Sem nomes. Sem perguntas. Só uma noite. Depois você decide." Ava o encarou. "Por que faria isso?" Michael devolveu o olhar firme. "Porque eu posso. E porque eu quero." Ela ficou sem palavras. Depois de alguns segundos, assentiu devagar. "Só por hoje." Michael nada disse. Apenas acenou em silêncio. Ele esperou enquanto Ava se levantava, carregando Laura com delicadeza, o casaco ainda envolto como um casulo. Eles caminharam juntos, em silêncio. Laura, quase adormecida, sussurrou uma vez: "Mamãe, eu gosto dele. Ele faz o ar ficar quentinho." No motel, Michael cuidou de tudo discretamente. Pediu ao recepcionista para não mencionar seu nome. Entregou a chave a Ava. "Vocês vão ficar bem aqui," disse, gentil. "Obrigada." "De verdade," Ava respondeu com sinceridade. Michael virou-se para ir embora, mas uma mãozinha pequena puxou a manga do seu casaco. Ele olhou para baixo e encontrou aqueles olhinhos brilhando. "Você volta amanhã?" "Eu ainda não terminei de contar a história do milagre." Michael sentiu o peito apertar. Um calor que ele não sentia há anos. Abaixou-se. Ficou na altura dela. "Eu vou tentar," disse com a voz suave. "Eu quero ouvir." Laura sorriu, satisfeita, e correu de volta para a mãe. Michael saiu. A neve diminuía, e a cidade cintilava sob o manto branco. E pela primeira vez em muito tempo, ele caminhava não pelo dinheiro, não pelo poder, mas guiado por algo que havia ignorado por anos. Seu coração. E tudo aquilo, tudo o que ele viveu, o levou até ali. Até uma estranha. Uma garotinha. Uma história de milagre. Ainda inacabada. E, pela primeira vez em muito tempo, Michael não queria ir embora. Na manhã seguinte, Michael estava em seu escritório. Uma xícara de café esquecida ao lado. Já fria. Sua mente estava longe de relatórios trimestrais, reuniões do conselho. Ele não conseguia parar de pensar na mulher e na criança da noite anterior. Havia algo em Ava. Uma força silenciosa. Algo que não pedia atenção, mas que inspirava respeito. Ela tinha todos os motivos do mundo para desistir, para implorar, para se render. Mas não fez isso. Michael não conseguia tirar da cabeça a imagem dela sentada naquele banco, encarando o vento gelado, protegendo a filha com o corpo, como uma muralha contra o mundo. Sem entender direito o porquê, ele ligou para sua assistente. "Preciso de uma pesquisa discreta. O nome dela é Ava. 20 e poucos anos. Tem uma filha chamada Laura. Acho que trabalhava com comida. Nada invasivo. Só quero saber quem ela é." A assistente não perguntou nada. Nunca perguntava. Naquela mesma tarde, um arquivo simples chegou na caixa de entrada. Ava Bennett. 28 anos. Ex-cozinheira de um restaurante familiar no Brooklyn. Fechado após a pandemia. Sem antecedentes criminais. Um registro de despejo. Atualmente sem endereço fixo. Frequentava cozinhas comunitárias e abrigos em Midtown. Sempre viveu honestamente. E mesmo assim o mundo a arrastou para as margens da sociedade. Michael fechou o arquivo. Inclinou-se para trás. Em silêncio. Na noite seguinte, ele não voltou para sua cobertura. Foi até a cozinha comunitária no centro da cidade. Um projeto discretamente financiado pela própria empresa dele. Ficou do lado de fora, observando pela janela embaçada pelo frio. Ava estava lá, usando um avental emprestado.
Um suéter grande demais. Cabelo preso de qualquer jeito. Mexia panelas enormes, cortava legumes. Servia cada pessoa com cuidado. Mas o que mais chamou atenção foi a dignidade. Ela sorria para cada pessoa da fila. Lavava as mãos a cada etapa. Servia todo mundo antes de pensar em si mesma. Mais tarde, quando tudo já estava limpo, Ava sentou-se em um canto, tomando um chá morno. Michael entrou, quebrando o silêncio. Ela se assustou, mas logo se recompôs. O que você está fazendo aqui? Perguntou, desconfiada, mas sem hostilidade. Eu ajudo a manter esse lugar. Discretamente. Vim ver como está sendo usado, respondeu com honestidade. Ava ergueu uma sobrancelha. E agora já viu? Michael hesitou. Depois foi direto ao ponto. Você é boa nisso. Eu era cozinheira. Antes de tudo desabar, respondeu ela, secando as mãos. Michael respirou fundo. Eu posso ajudar. Um pequeno pagamento. Um trabalho fixo. Nada grandioso, mas estável. Ava fechou o rosto. Eu não estou pedindo caridade. Não é caridade, respondeu ele firme. É reconhecimento de valor. Ela o encarou. E depois de um longo momento, respondeu. Eu cozinho. Mas tem que ser do meu jeito. Naquela noite, ela ficou até mais tarde preparando comida para o dia seguinte. E Michael ficou lá perto, fingindo olhar o celular. Mas na verdade, só observava. Era reconfortante. Como ver ordem sendo restaurada num mundo tão quebrado. Uma panela de sopa por vez. Mais tarde, ele a seguiu, sempre respeitando distância. Ela não foi direto para casa. Dobrou a esquina. Foi até um beco, onde um homem mais velho tremia, enrolado num cobertor rasgado. Ava ajoelhou-se. Falou algo em voz baixa. Abriu a bolsa e tirou um pequeno pote com comida. E sem hesitar, tirou o próprio casaco. E cobriu o homem. Michael parou, em silêncio, escondido entre a neve. Ninguém deveria morrer de frio. Nem quem cometeu erros, sussurrou Ava, ajeitando o cobertor improvisado no ombro do homem. Michael não conseguiu dizer nada. Não conseguiu dar nenhum passo. Apenas ficou ali, sentindo o peito apertar. Vendo nela uma bondade que o mundo inteiro parecia ter esquecido. Pela primeira vez em anos, Michael lembrou da mãe. Enfermeira. Dedicada. Sempre ajudando quem ninguém queria ajudar. E ali, em meio ao frio, ele viu o mesmo espírito, refletido em uma mulher ajoelhada na calçada. Ava não sabia que estava sendo observada. Mas Michael sabia. Não poderia mais ignorar. Ele tinha ido até lá apenas por curiosidade. Mas agora, era outra coisa. Ele estava transformado. O inverno avançava na cidade. Mas Michael se via saindo para o frio mais vezes do que nunca. Tudo começou numa noite. Ava empacotava as sobras da cozinha, quando ele se aproximou e murmurou: Posso ajudar? Posso ajudar? Michael perguntou, sua voz baixa. Ava hesitou, sem saber se ele falava a sério. Mas ao ver que ele levantava uma das sacolas, oferecendo ajuda, ela finalmente cedeu, entregando-lhe uma caixa. Vai precisar de luvas. E talvez de um pouco de humildade. E a partir daquela noite, nasceu um ritual. Todas as noites, após fechar a cozinha comunitária, eles carregavam pequenas refeições e caminhavam juntos por becos escuros, entradas de metrô, cantos esquecidos da cidade. Lugares onde pessoas dormiam sob escadas e em portas abandonadas. Muitos dos que eles serviam jamais se aproximariam de um abrigo, por vergonha, por medo. Mas Ava sempre os encontrava. E Michael a seguia. Ele a observava. Enquanto ela ajoelhava na neve suja, colocava a comida com as duas mãos e sempre, olhava nos olhos de quem recebia. Sempre nos olhos, dizia Ava. Eles precisam saber que eu vejo. Que eles ainda são humanos. Michael ficou em silêncio, carregando dentro de si um respeito silencioso que crescia dia após dia. As noites passavam. E as conversas entre eles se aprofundavam. Em uma caminhada, Ava contou sobre sua infância, um pai ausente, uma mãe que trabalhava 3 empregos, um apartamento apertado que sempre cheirava sopa. Eu passei a vida inteira invisível, disse ela com simplicidade. Acho que por isso eu enxergo quem ninguém mais vê. E pela primeira vez, Michael também se abriu. Contou sobre a perda da mãe aos 12 anos, sobre como aprendeu a ser rápido, frio, implacável. Sobre como trocou emoções por números. Você construiu um império, murmurou Ava. Mas talvez só precisava de um lar para voltar. Pela primeira vez, eles riram de verdade. Entre bandejas e panelas, Michael derrubou água sem querer e Ava, rindo, jogou um pano de prato nele. Laura, com seus lápis de cor,
Gargalhava. Você é péssimo na limpeza, brincou Ava. Surpreendente, eu sei, respondeu Michael, sorrindo. Eu só limpei crises econômicas até hoje. Na saída, Laura o abraçou forte. Boa noite, senhor boneco de neve. Michael riu. Boneco de neve? Sim. Porque você chegou com a neve. E sempre traz balinhos de menta. Michael tirou um doce do bolso e piscou. Então, acho que preciso fazer jus ao apelido. O que ele não contou foi o que fizera naquela manhã. Enquanto revisava relatórios da fundação da empresa, viu o anúncio de um café fechado em Midtown. Simples, mas acolhedor. O tipo de lugar que poderia cheirar a pão fresco e esperança. Ele comprou o imóvel. Em silêncio. Sem nomes. Apenas com uma ideia. Um lugar que teria um nome especial lá, T-Art. Mas o destino não gosta de planos perfeitos. Numa tarde comum, Ava chegou cedo à cozinha. Quando cortava legumes, ouviu uma voz conhecida. Michael. No corredor. Ao telefone. Ela não pretendia escutar. Mas ao ouvir seu próprio nome, congelou. A compra já foi finalizada. O lar vai abrir no prazo. E sim, mantém o nome da fundação. Ava ainda não sabe. A assistente questionou. Tem certeza? É muito dinheiro. E Michael respondeu sem hesitar. Ela merece. O chão pareceu sumir sob os pés de Ava. Ela saiu. O olhar encontrou o dele. E Michael soube que tinha sido descoberto. Ava, espera. Você mentiu pra mim, ela disse, a voz fria e ferida. Eu não menti. Só não contei tudo. Isso não é melhor, Michael. Eu não queria que você visse o CEO. Eu queria que você visse. Ava sacudiu a cabeça, amarga. Não é sobre quem você é. É sobre o motivo pelo qual ficou. Pelo qual ajudou. Eu pensei que eu significava algo. Mas eu era só outro projeto, outro número na sua lista de caridade silenciosa. Não, a voz dele falhou. Você nunca foi um projeto. Mas ela recuou. Você pode me dar todo o dinheiro do mundo. Mas não compra minha dignidade. Ela tirou o avental. Virou-se. E foi embora. Michael ficou parado. Sozinho. Em uma cozinha silenciosa. Ouvindo o eco das palavras dela despedaçarem tudo o que ele acreditava. Nos dias seguintes, Michael se arrastou pelos corredores da empresa. E-mails ignorados. Reuniões canceladas. Vazios que o dinheiro nunca preencheu. E sempre, terminava no mesmo lugar. Naquele banco de ônibus onde tudo começou. Esperando ver Ava. Ou Laura. Ou uma sombra de esperança. Mas tudo o que via era o vazio. Porque ele finalmente entendia que nunca foi sobre dinheiro. Nunca foi sobre doações. Foi sobre algo que ele não sabia mais como conquistar. Confiança. Pertencimento. Amor. E talvez, só talvez, estivesse perdendo tudo isso para sempre. Ele não havia ficado todas aquelas noites por caridade. Não havia seguido Ava pelas ruas apenas para se sentir útil. Ele havia ficado porque algo na força silenciosa dela o havia ancorado. Ele se apaixonou, sem nem perceber. E agora que ela se foi, tudo o que antes dava sentido à sua vida, negócios, contratos, fusões, não passava de ruído. Numa noite gelada, Michael pegou uma sacola com refeições, sozinho, e percorreu o caminho que costumavam fazer juntos. A cada esquina, lembranças. A cada beco, o vazio. No último ponto, onde a rua era tomada pelo silêncio e iluminada apenas por um poste piscando, ele ficou parado, completamente sozinho. O vento cortava sua pele. A neve girava sob a luz como poeira no ar. Ele fechou os olhos e ouviu a voz dela ecoando na memória. Eu não preciso ser salva. Eu só preciso me sentir humana. Michael abriu os olhos e sussurrou ao vazio. Eu não a salvei. Ergueu o rosto para o céu, a neve caindo sobre os seus cílios. Ela me salvou. Não foi a necessidade dela que o transformou. Foi a recusa dela em ser definida pela dor, pela dignidade, pela coragem, pelos pequenos gestos de bondade que ninguém via. Ele se apaixonou. Não porque ela precisava dele, mas porque ele precisava dela. Precisava do som da risada dela na cozinha, dos abraços grudentos de bala da pequena Laura, da forma como Ava olhava para as pessoas como se todas ainda tivessem valor. Michael Reynolds, o homem que tinha tudo, finalmente descobriu o que era sentir falta de algo tão profundamente que ecoava na alma. Naquela noite, ele entrou na cozinha comunitária. Ninguém ousou falar. Todos o conheciam. Sabiam quem ele era. Mas nada disso importava. Ele se sentou no mesmo banquinho, onde costumava provar os pratos ao lado dela, e ficou lá, esperando. E então,
Ava surgiu com um prato quente nas mãos. Cabelos presos de qualquer jeito. Algumas mechas caindo no rosto. Passos firmes. Ela não disse olá. Não sorriu. Come. Coloquei mais gengibre. Está frio lá fora. Michael pegou a colher. Mas antes de provar, murmurou. Eu não sei quando começou. Talvez tenha sido na noite em que te vi dando sua última tigela de sopa para alguém que nem conseguia te olhar nos olhos. Ou talvez quando te vi sorrindo. Mesmo sem dormir. Mas em algum momento, eu parei de vir aqui para ajudar. Ele respirou fundo. Encarou Ava. Eu vejo porque preciso de você. Ela não disse nada. Mas seus olhos brilharam. Os lábios tremularam. Michael continuou. Eu não sei querer coisas que não posso controlar. Mas sei de uma coisa. Nenhuma comida mais tem sabor. A não ser que seja feita por você. As lágrimas brilharam nos olhos de Ava. Mas ela ficou firme. Então, ela murmurou. Não vá embora de novo. Eu nunca precisei de milagres. Só de alguém que ficasse. Mesmo quando tudo fosse difícil. Michael se levantou. Se aproximou. Voz baixa. Firme. Eu estou ficando. Não por culpa. Não para salvar ninguém. Mas porque você é tudo que eu não sabia que faltava. Ele estendeu a mão. Ava colocou a dela por cima. Dedos entrelaçados. Corações reconectados. Atrás deles. Uma risadinha ecoou. Laura espiava da porta, com um sorriso sapeca. Eu disse que ele voltava, mamãe. O prato esfriou no balcão. Mas naquela noite, nenhum deles precisou de comida para se sentir completo. Um ano depois, a neve retornou à cidade. Mas desta vez, parecia mais leve. Mais suave. Nasceu a Vila Art. Um lugar de novos começos. Cozinha comunitária. Sala de leitura. Horta compartilhada. E um playground. Onde risadas ecoavam. Ava era a diretora. O coração pulsante daquele lar. Laura, com apenas 5 anos, era a embaixadora dos sorrisos. Sempre pronta com um abraço. E balinhos de menta nos bolsos. E Michael, aquele que tinha tudo. Agora tinha uma casa. No dia da inauguração, o salão ficou lotado. Michael subiu ao palco, pronto para falar. Quando uma pequena figura correu até ele. Espera, Laura gritou. Subindo no palco com um microfone de brinquedo. Todos riram. E ela, com a maior confiança do mundo, disse: Esse é meu pai. Não é milagre. Todo mundo fala que é. Mas não é. Michael piscou. Surpreso. O coração apertado. Ele é meu pai agora, Laura completou. Sorrindo. Eu pedi ele num desejo. E ele veio. E naquele momento, ninguém conteve as lágrimas. Michael olhou para Ava. Ava olhou para Michael. E ambos souberam. Às vezes, os maiores milagres não são os que salvam vidas. Mas os que transformam corações. A sala se encheu de risos suaves, aplausos e muitas lágrimas discretas. No canto do palco, Ava assistia. Uma mão cobrindo a boca, a outra pressionada sobre o coração. Seus olhos brilhavam sob a luz aconchegante. Michael se ajoelhou ao lado de Laura e sussurrou. Sabe de uma coisa, pequenininha? Acho que eu também desejei você. O resto da noite foi pura alegria. Pessoas dançaram, histórias foram compartilhadas, mãos foram entrelaçadas. E quando o silêncio da madrugada chegou, os três voltaram para sua pequena casinha ao lado da horta do Eart. Um lar simples. Com chão de madeira. Estantes recheadas. Potes de temperos. E o mais importante, o calor de algo conquistado. Não recebido de presente. Era véspera de Natal. Na cozinha, Ava fatiava um bolo de maçã com canela. Enquanto Laura se debruçava na janela, olhando o céu, à espera das lanternas, Michael observava. Uma caneca nas mãos. O olhar carregado de algo maior que gratidão, carregado de paz. Lá fora, lanternas de papel subiam ao céu, levando desejos escritos com letras tortas e rabiscos infantis. Acho que aquela é minha, Laura disse sorrindo. Pedi por mais abraços. Michael sorriu. Se aproximou. E abraçou Ava e Laura juntos. Envolvendo as duas nos braços, no calor do lar. Enquanto o perfume do bolo e o aroma da canela flutuavam no ar. Ava encostou a cabeça no ombro dele e sussurrou. Um dia, a gente só pedia por um milagre. Michael apertou o abraço. Com um sorriso sereno no rosto. Olhando para o céu iluminado. E no fim, vocês foram o milagre que eu nunca tive coragem de pedir. E sob um céu repleto de lanternas, de sorrisos, de neve suave, aquela pequena família se abraçou. Envolta em algo que nenhuma tempestade poderia tirar: amor, lar
E um futuro finalmente construído sobre o que mais importa. Se essa história tocou o seu coração, você não está sozinho. Às vezes, os maiores milagres não são grandiosos. Eles vêm silenciosos. Em gestos simples. Em um prato de sopa. Em um abraço num dia frio. Em um olhar que diz eu vejo você. Eles estão nas pessoas que escolhem ficar. Não para salvar, mas para amar. Para respeitar. Para construir juntos. No Histórias que Tocam a Alma, acreditamos no poder dos momentos reais. Da esperança que nasce das dificuldades. E das segundas chances que transformam vidas. Se você também acredita nisso, inscreva-se em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade, que ainda acredita na bondade, na cura, e em histórias que nos lembram quem realmente somos. Porque, às vezes, tudo o que precisamos é de uma história para reacender nossa alma. Inscreva-se agora e deixe a próxima história encontrar você.